Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos aí à parte 2, né, da aula de introdução ao método científico. Espero que tenham gostado da parte um. Como eu falei, né, pessoal, é importante na carreira de cientista de dados vocês desenvolverem cada vez mais a mente científica e o pensamento e raciocínio científico na resolução de problemas. É, O que é a mente científica, professor? Mente científica é uma mente questionadora, uma mente crítica, uma mente cética, né? É uma mente que questiona o tempo inteiro, que não aceita a realidade sem evidência, sempre está querendo melhorar, sempre está querendo criar novos processos, questionar as coisas, né? E fundamentalmente é uma mente que conclui ou que opina sempre baseada em evidências científicas, tá? Então, e não achismos, não é, de acordo com o que eu penso é isso. Não, de acordo com tal dado, eu acho isso, né? De acordo com tal análise que eu li ou que eu fiz, eu concluo isso, né? Eu não concluo isso baseado no que eu acho, né? Então isso é fundamental vocês terem na carreira de cientista de dados, vocês desenvolverem cada vez mais esse pensamento crítico, né? A argumentação baseada em evidência e não baseada em achismo é algo que lá no exterior, por exemplo, é muito requisitado de um cientista de dados. Tá? Durante a minha passagem lá pela Inglaterra, no doutorado, a todo momento era demandado isso de mim. Então, argumentação baseada em evidência. Construa uma análise, observe algum dado científico, uma análise de dados para você emitir uma opinião sobre certa realidade. Tá? Então, recapitulando aqui as fases, né? Primeiro você observa, pergunta, cria uma problematização em cima dessa realidade, formula hipóteses, faz um experimento, desenha um experimento, analisa os dados e conclui com base nessa análise. Não necessariamente esse processo é completamente linear, né, pessoal? O que pode acontecer também é que depois que você faz a análise e você, digamos que rejeita uma hipótese, você volta aqui para essa etapa de hipóteses e cria uma nova hipótese. Né? E aí você faz de novo um experimento de uma análise para ver se essa hipótese foi aceita ou não, né? Foi corretamente testada ou não, e se você chegou à conclusão, uma determinada conclusão relevante ali. Então pode haver uma certa iteração aqui, um certo looping também nesse processo. Tá? Bom, é importante vocês entenderem então da aplicação nos negócios, né? Sempre vai partir, nunca vai partir de um problema puramente estatístico e científico, né? Vai ser um problema de negócio ali, um problema dentro do universo que vocês vão estar atuando, vocês vão receber um problema de um interlocutor que não está familiarizado com a estatística ou com a análise de dados, por exemplo, vai passar um problema para vocês. Vocês vão ter que traduzir esse problema para um problema estatístico, problema de análise de dados. Como é que você, através das técnicas que existem de análise, você responde a esse problema, né? Essa etapa aqui. Depois do problema estatístico, você soluciona esse problema estatístico com análise de dados. Aí o desafio depois é voltar, né? É você, a partir desse resultado estatístico de análise, analítico, digamos assim, né? Você traduzir isso para ações que solucionem o problema de negócio, né? E fazer o caminho inverso. Então, esse é o principal desafio, né? De um cientista de dados, de um analista de dados nos negócios, tá? Vamos para um exemplo, então, pessoal, da aplicação do método científico. Um exemplo que vai ser bem familiar para vocês, inclusive, né? Então, vamos imaginar, né? Vamos imaginar que um novo vírus causou uma pandemia de escala global no planeta Terra, né? Algo que nem aconteceu, né, aí nos últimos tempos. Né? Vamos supor que aconteceu isso, né? Tô brincando, tá, pessoal? Justamente por a gente ter passado justamente por esse desastre que foi o Covid aí, né? Vamos ver como que foi aplicado o método científico para resolver um problema nesse contexto, né? Então foi desenvolvida uma vacina, e aí agora os cientistas gostariam de avaliar se tomar a vacina tem relação com o número de sintomas apresentados por cada indivíduo que pega o Covid, por exemplo, né? Gostariam também de avaliar se existe relação entre a proporção de vacinados pelo vírus e a taxa de mortalidade pelo vírus nos municípios brasileiros, tá? Então vamos supor que eles querem entender se existe essa relação, né? Entre
qual o percentual de pessoas que vacinou e a taxa de mortalidade que é observada nesses municípios. Beleza. Então vamos aplicar o método científico a isso. Primeiro, observação. O que eles têm que buscar entender nessa fase? Nós já temos vacina, né? Quantas vacinas nós já temos? Quais foram os resultados dos testes com essas vacinas? Já está publicado isso? Vamos ler isso primeiro para construir em cima disso. Não precisamos reinventar a roda, né, pessoal? Geralmente existe uma base de conhecimento sobre a qual vocês vão construir, né? Qual o problema que eu quero resolver, né? Qual que é o problema que existe, né? Bom, perguntas. Partindo desse problema, vamos definir muito bem esse problema no formato de uma pergunta, né, do que eu quero melhorar. Então aqui, por exemplo, existe diferença significativa entre um grupo que toma vacina e outro que não toma vacina? Seria interessante descobrir isso, né? Vacinação tem relação significativa com a taxa de mortalidade pelo vírus? Beleza, tá aí formatado em duas perguntas muito claras. O que eu quero responder para melhorar esse panorama que eu observei na etapa anterior, certo? Hipóteses. Então, a partir das perguntas, vamos criar um cenário já de possíveis respostas, né? A vacinação tem influência positiva na incidência de sintomas do vírus. Está aí formulada uma hipótese, uma frase simples, experimentável, né? Muito bem definida, tá? A segunda hipótese, altas taxas de vacinação levam a menores taxas de mortalidade pelo vírus. Isso é o que os cientistas querem provar, digamos assim, querem construir evidência para reforçar e dizer que essas duas afirmações aí são verdade, tá? Do ponto de vista científico. Tá? Construídas as hipóteses. Próxima etapa, então, experimentação. Eles definiram, então, que eles têm que observar 3 grupos diferentes de pessoas, tá? Pessoas que foram vacinadas, pessoas que não foram vacinadas e um grupo placebo, né? Para quem não está familiar com esse termo, o grupo placebo seria um grupo que não tomaria a vacina do vírus mesmo, mas tomaria uma outra vacina, por exemplo, que não é para Covid, mas que causaria uma proteção a um outro vírus, né, uma outra doença. Então, enfim, isso na pesquisa médica é muito comum justamente porque tem um efeito ali que eles chamam de efeito placebo, né, que é um efeito que eles não entendem muito bem como que acontece, mas o simples fato da pessoa acreditar que aquele efeito vai acontecer causa já um efeito positivo, né, na pessoa em termos de proteção. Então, enfim, tem que ser teriam que montar esses 3 grupos para fazer o experimento. A outra coisa que eles fizeram foi coletar dados dos municípios brasileiros, em uma base de dados qualquer, sobre taxa de mortalidade e taxa de vacinação. Então eles criaram uma base de dados lá com todos os municípios, 2.500 e poucos municípios, e com esses 2 dados, né, esses dois indicadores, essas 2 variáveis, tá? Bom, que análise eles teriam que fazer? Como vocês viram nas aulas anteriores, né, análise de variância seria uma delas, para comparação dos 3 grupos ali. E a relação entre taxa de mortalidade e taxa de vacinação seria uma regressão linear, tá? Uma vez que a variável dependente, né, pessoal, vamos lembrar lá, a variável dependente seria a taxa de mortalidade e a variável independente seria a taxa de vacinação. A gente quer saber se a taxa de vacinação causa uma menor taxa de mortalidade, tá? E como taxa de mortalidade vai ser uma variável intervalar ali, né, entre 0 e 100, a gente pode aplicar a regressão linear, não seria regressão logística, seria regressão linear. Enquadrada essa análise, concluímos com as hipóteses confirmadas ou rejeitadas, né? Isso a gente vai explorar um pouquinho melhor na próxima aula, né? Como é que você testa uma hipótese, confirma ela ou rejeita ela, do ponto de vista estatístico. E a gente publica e comunica esses resultados. Como eu falei, não existe ciência, né? Não existe método científico sem a publicação disso, a comunicação disso. Para quê? Para que no próximo projeto de ciência de dados que você criar, você não comece do zero. Você vai começar já de um conhecimento anterior que você já criou. A ciência ela é assim, ela é uma bola de neve que vai sempre aumentando e cada projeto científico vai construindo em cima da ciência que já existe, né? Então, muito importante saber comunicar isso, documentar isso e publicar isso, né? Então, foi isso que aconteceu para daí chegarmos à conclusão, vamos supor que os cientistas chegaram à conclusão lá
que a taxa de vacinação implica numa menor taxa de mortalidade em tal magnitude, em tal intensidade. Para cada percentual de pessoa vacinada, é esperado que a taxa de mortalidade diminua em tantos por cento. Essa poderia ser uma conclusão muito interessante vinda da análise de regressão linear. Certo, pessoal? Esse foi um exemplo desse método científico, né, aplicado num caso real, e vejo vocês na próxima aula.